conduzido, vou ler melhor aqui. Jesus é conduzido e é tentado pelo tentador, cantador nessa noite, amém? Então Deus veio nos alertar, Jesus nessa noite veio nos alertar que Ele foi tentado, que é para nós vigiarmos, para que nós não sejamos tentados pelo inimigo. Quando todos acharem, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que me dê a sabedoria, o conhecimento, o discernimento, a direção dessa palavra. Que não saia nada, Jesus, que seja da minha cara, mas sim do convidado de honra nessa noite, o Espírito Santo que está aqui para falar comigo e falar com o meu povo. Pai, abre o nosso entendimento, nosso discernimento, dando a nós o conhecimento e a sabedoria daquilo que ouvimos, para que nós possamos não ser só ouvinte, mas praticante daquilo que ouvimos, e guardar e praticar a Tua palavra com amor e respeito, dedicação, carinho, para que nós possamos ensinar as demais pessoas lá fora que precisam de uma palavra, de um conforto, dando a elas, Senhor, a Tua palavra que é viva e eficaz. Então usa-nos, Senhor, como um instrumento vivo nesta noite. Cada um que aqui veio para receber, fala com cada um de nós, Espírito Santo, para que nós saímos daqui, Senhor, radiante, glorificando e exaltando o Teu nome, porque Tu conheces o coração de cada um e sabe a necessidade de cada um de nós. Então fala, Papai querido, fala, meu amigo Espírito Santo, fala, meu irmão amado Jesus Cristo, com a Tua igreja, fala conosco, Papai. Fala conosco, Teus filhos estão aqui para Te ouvir, então fala conosco, e eu Te agradeço, Te louvo com todo o meu coração. Antes que eu termine essa humilde oração, eu clamo a Ti e peço a Ti, continue cercando este tempo agora, com horário de fogo, uma comitiva de anjos, guardando este tempo, guardando a minha família, a minha casa, Senhor, guardando a minha vida e a vida de cada um que aqui está, cobrindo-nos no mundo físico e no mundo espiritual, Pai, para que nenhum de nós sejamos atingidos por nenhuma seta e nenhum dado do inimigo. Se estiver fazendo algo para nos destruir, alguma obra de feitiçaria nesta noite, bruxaria, ritual de magia negra, ou até mesmo oração contrária, que venha cair por terra, Senhor, toda maldição, toda obra de feitiçaria, toda oração contrária, tudo que não provém de Ti contra a nossa vida, Senhor, contra a nossa família, contra o nosso lar, contra o nosso casamento, contra a nossa vida financeira, contra este ministério, Pai, que o Senhor cubra-nos, Senhor, cubra, Papai, as vidas de cada membro que aqui vieram, e os que não puderam vir, o Senhor visita também, está nas Tuas mãos a vida de cada um deles, guarde a vida da Tamires, do Hélio, das filhas deles, Senhor, que está nessa estrada, viajando, Papai, que não pôde estar conosco nesta noite, protege a ida deles e a volta deles contra todo acidente, de todo livramento na vida deste casal, Senhor, protege, Pai, em nome de Jesus, essa família que Te adora, Te exalta, Senhor, e tem compromisso contigo, Pai, então abençoa cada um deles, Pai, e os demais que não vieram também, eu coloco diante de Ti. Eu não sei qual foi o motivo, mas o Senhor sabe o porquê que os demais não vieram. Que seja feita a Tua vontade, assim seja. Amém. Amém, igreja? Louvado o nome do Senhor. Vamos lá? No versículo 1 diz assim: então o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto, onde o diabo iria tentá-lo. Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer, e no final sentiu fome. O tentador chegou e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Mas Jesus respondeu: as Escrituras dizem, o ser humano não vive só de pão, mas de toda a palavra de Deus. Aleluia. Depois o diabo levou Jesus até Jerusalém,
o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é mesmo filho de Deus, joga-se daqui, pois a Escritura diz: Deus mandará os seus anjos cuidarem de você com as mãos, para que você não machuque o pé em nenhuma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não provoque o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo, com todo o seu poder e riqueza, e disse: tudo isso eu te darei, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: saia daqui. Desculpa, igreja. Saia daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram cuidar de Jesus. Toma o seu assento em nome do Senhor Jesus. Que palavra linda, que palavra maravilhosa é essa que o Senhor nos deu nessa noite. Quantos de nós hoje vivemos uma vida sendo tentado pelo inimigo? Todos os dias após dias, quando deitamos, levantamos, o inimigo tenta nos destruir, tenta nos afrontar, tenta nos tocar, tenta nos tirar a paz, a alegria, a confiança. Imagina Jesus lá no monte, 40 dias em oração, orando e jejuando. Filho do Altíssimo, sem nenhum pecado, puro. Não tinha nenhuma brecha como eu e você temos todos os dias. E mesmo assim, Satanás foi ali tentar tirar a paz de Jesus. Essa passagem nos faz refletir se Jesus, que era o Todo-Poderoso, que era, não, que é e continua sendo para toda eternidade, de eternidade para eternidade, que o poder dele nunca terá fim, foi tentado. Agora imagina eu e você, o quanto seremos tentados. Então essa é uma alerta de Deus para a minha vida e para a tua vida. Jesus buscava o Pai, orava constantemente, jejuava, tinha uma vida de adoração, de oração, de busca, de entrega. Não provava o Pai porque sabia o qual grande era o poder do Pai, mas mesmo assim o inimigo veio tentar fazer com que ele pecasse contra o próprio Pai. E assim acontece com a minha vida e com a sua vida. Quantas pessoas dentro do templo hoje estão passando por isso? Quantas pessoas hoje estão sem saída? Porque o inimigo, ele te fez pecar, te fez errar, te fez cair. Você caiu no abismo. Você acha que não tem como mais se levantar, você acha que Deus não te ama mais, que Deus não vai te ouvir mais, que Deus te esqueceu, que tudo já acabou, que não tem mais jeito. Então é um alerta nessa noite, o que Jesus quer para a minha vida e para a tua vida. Quando eu e você acharmos que tudo está perdido, que nada mais tem saída, que nada tem mais jeito, Jesus entra com unção. Quando o demônio chegou até ele e disse assim: pula daqui, olha bem, eu te darei tudo que está em redor. Pula, aos anjos dar a ordem ao teu respeito.
Não te deixará que tu caia, que tu machuque. Nem as mãos, nem os pés te segurarão. Caia. Mas Jesus disse ali. Não poderia nem ter dito nada, mas Jesus deixou escrito aqui para nos alertar. Que Jesus poderia ter, assim, com apenas um olhar, ter destruído Satanás. Tão grande é o poder dele. Mas ele deixou nas escrituras para que nós refletimos, porque cada versículo, cada mensagem de Cristo, se a gente parar para refletir, uma palavra, 2 versículos se torna a Bíblia inteira. Se a gente for refletir. Se a gente pegar no Espírito mesmo para refletir, o Espírito começa a falar assim conosco, assim, ó, é uma Bíblia inteira, uma palavra. É igual a fé. A fé ela se torna a Bíblia inteirinha. Porque a fé ela não tem limite. Como a oração não tem limite. Deus não tem limite. Jesus não tem limite para quem não sabe. Então eu quero dizer para você nessa noite. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. O Pai permitiu. Porque sabia. E confiava no Filho que tinha. Jesus passou por aquilo para nos dar o ensinamento que hoje nós estamos vivendo. Talvez você está sendo tentado. O diabo sabe o teu ponto fraco. Ele sabe como te destruir. Ele sabe como nos destruir. Ele sabe a vida de cada um que aqui está. Ele sabe o ponto fraco de cada um que aqui está. E o objetivo dele é destruição. Mas ele sabia o ponto fraco de Jesus? Jesus não tinha ponto fraco. Jesus, por estar na terra, convivendo conosco como ser humano, Jesus não tinha ponto fraco nenhum. Ele era santo. Ele não tinha nenhum pecado. E mesmo assim, ele sabia que Jesus não tinha pecado, não tinha ponto fraco, não tinha nada para ele acusar, ou ele condenar, ele sabia que Jesus tinha tudo que ele queria, mas mesmo assim, ele é o pai da mentira, o pai do engano, o tentador, o encantador, o zombador, ele é o tudo de terrível que a Bíblia descreve, é o inimigo. Deus nos alerta contra a tentação, o encantamento que o inimigo lança sobre a vida dos filhos dele. E mesmo assim ele foi ali tentar Jesus. Então é um alerta para a minha vida e para a tua vida. Você está sendo tentado? No quê? O porquê? Pastor, eu não sou tentada. Graças a Deus eu não sou, não. Faça uma reflexão que todos nós somos. Você é tentado talvez no pensamento, no sentimento. Tentado aí onde o diabo sabe o teu ponto fraco, te colocar ódio, mágoa, faz você lembrar das coisas que passaram. O que passou lá atrás ficou como um passado que foi um aprendizado para a minha vida e para a tua vida. Nós lembramos para que nós podemos nunca esquecer do que nós vivemos e nunca mais voltar a fazer o que nós fizemos. Isso serve de experiência e de lição moral para a minha vida e para a tua vida. Como Jesus diz a Madalena, quando Madalena foi até o mestre, uma pecadora, uma prostituta, chegou até ele, sim, meu amigo Espírito de Deus. Diz Jesus, deixa ela chegar até mim. Os discípulos já jogaram, pegaram no chão pedregulho para expulsar Madalena do mestre. Jesus, vendo aquilo, agitou-se e disse: Madalena, chega até mim. Olhou bem para ela e disse: você se arrepende, Madalena, dos seus pecados? Ela olhou para Jesus e disse: eu me arrependo, mestre. Então vai em paz, Madalena. Eu te perdoo. Quando eles armaram a pedra para tocar na Madalena, Jesus disse: atire a primeira pedra que não pecou. Aleluia! Todos pecaram, ninguém tem o direito de jogar a pedra em Madalena. Assim é Satanás. Ele é o pecador.
Então Ele quer, como Ele perdeu a salvação, Ele quer tirar a tua salvação, Ele quer tirar a minha salvação, Ele quer te fazer escravo dele. Mas Jesus veio nessa noite para dizer que o preço que Ele pagou por mim e por você, as orações que foram feitas dia e noite, noite e dia, as intercessões ainda continuam na glória, porque Jesus, quando foi para a glória do Pai, antes que Ele subisse, sim, meu amigo Espírito de Deus, antes que Ele subisse para a glória do Pai, antes que Ele subisse para a glória do Pai, Jesus disse: irei para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador, para que fique com vocês. Meu Deus. Não os deixarei sozinhos. Então nós não estamos só. Jamais estaremos sozinhos. Nunca sozinhos. Nunca. Jamais. Que quando eu e você achamos assim, você está só, eu estou só, ninguém liga para mim, ninguém está nem aí comigo. Como Jesus lá naquele deserto. Quando Ele foi tentar, talvez Ele não pensou nada disso, porque Jesus não pensou nada disso. Jesus, a fé que Ele tinha no Pai, a confiança que Ele tinha, quando o tentador disse para Ele: pula daí, te darei tudo que tu vejas aí, mas tudo que tinha ali era do Pai. O que Ele queria dar para Jesus? Sendo que tudo era de Jesus, tudo era do Pai, o Pai que fez. Com o diabo mentiroso. E as pessoas acreditam na mentira dele. As pessoas não conseguem enxergar o quanto ele mente. E quantas vezes as pessoas caem na lábia do inimigo por não vigiar como Jesus vigiou, como não orar como Jesus orou, como não buscar e confiar como Jesus confiou no Pai, confia no Pai. É isso que Jesus me trouxe aqui, para fazer um lembrete à igreja, para exortar a igreja a confiança que temos que ter no Pai e no Filho, porque antes que nós chegamos ao Pai, primeiramente nós temos que chegar ao Filho, que é Jesus. Ninguém chega ao Pai se não primeiro chegar ao Filho. Ninguém tem acesso ao Pai se primeiro nós chegamos até o Filho. Oh, meu Pai amado. E Jesus ali firme: não farei prova do meu Pai. Se retire daqui, afaste de mim, Satanás. Com autoridade, Ele já expulsou: se afastai de mim, Satanás. Não farei prova ao Pai. Por que Ele não fez prova ao Pai? Porque Ele conhecia quem era o Pai. Sabia que não tinha necessidade alguma, porque Ele sabia que se Ele pulasse de lá, os anjos viriam. Por que fazer aquilo? Por quê? O inimigo queria fazer tudo isso para dizer assim, acusar de toda maneira, mas Jesus foi tão sábio, com tanta sabedoria, Ele não caiu na lábia do inimigo. Ele expulsou ele e não deixou que ele falasse mais nada. E os anjos chegam ali, acampa Jesus e fica do lado dele. Mas nem precisaria, porque Jesus tem poder, mas os anjos obedecem o Pai, porque o Pai cuida dos seus. Glória a Deus. Deixa o seu sozinho. Às vezes, quando eu e você imaginamos assim, eu estou só. Você não está só. Jesus quer dizer para você assim, que quando você pensa assim, eu estou só, eu estou desanimado, eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu vou parar. Jesus diz: não para não. Tenha fé. Confia naquilo que você tem buscado da parte do Pai. Vigia naquilo que você tem pedido.
Não deixe o inimigo roubar a tua oração. Não deixe o inimigo roubar a tua esperança, a tua fé. Não deixe o inimigo te fazer vencer pela luta. Mas faça com que ele canse de ver você orar e buscar. Não canse você de orar. Não canse você de buscar. Não canse eu e você de confiar naquilo que tem buscado da parte do Pai. Espera dentro da palavra. Espera com confiança. Espera o tempo determinado de Deus. Porque o tempo de Deus não é o meu e nem o teu. Não vem nada atrasado. Vem no tempo certo, na hora certa, no dia certo. O relógio meu e teu muitas das vezes vem atrasado. Nós aqui na terra, muitas das vezes nós olhamos para o nosso relógio ali e falamos assim: Senhor, a hora está passando tão rápido. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas o Senhor, se Ele quiser, Ele para o calendário do relógio para mim e para você. Ele para a hora, Ele para o tempo, Ele para o dia, Ele para a noite, Ele para a madrugada, Ele para ao ver da hora para ver com que eu e você, olhando para nós e dizendo assim: filho, eu estou cuidando dos mínimos detalhes, eu estou curando, eu estou livrando, eu estou sarando, eu estou moldando, eu estou transformando a tua vida de maneira sobrenatural. Hoje o Senhor Jesus está dizendo assim: ó, busque mais, ore mais, não se perca nas tentações, nos encantamentos. É para orar e buscar e vigiar, porque Jesus orou, buscou e vigiou, igreja. Aleluia! Aleluia! É assim a minha vida e a tua vida constantemente. Quando eu e você fala assim: pastora, eu oro há anos, eu oro há meses, pastora, Deus não responde. Jesus orou 40 dias, jejuou 40 dias e foi tentado por ele. Para Jesus foi fácil? Não, mas Jesus estava cheio do mover do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Que ali o encheu de sabedoria, conhecimento, discernimento, e ali fez com que o inimigo batesse em retirada. É assim que Jesus quer da minha vida e da tua vida. Quando vier dias maus, quando vier a tentação, quando vier problemas que eu e você não sabemos resolver, Deus vai dar sabedoria através da oração, do jejum, da obediência, do temor da palavra dele. Porque Jesus orava e vigiava. Agora olha para o teu irmão da direita e da esquerda e diz para ele: oramos e vigiamos, irmãos. Agora eu quero que você fale assim para o teu irmão: será que você está conseguindo orar? Será que você tem conseguido jejuar? Sabe por que você não consegue jejuar? Porque o inimigo sabe: se você abrir um jejum, você não vai parar mais. Sabe por que não? Porque Deus vai começar a dar revelação. Sabe por que Deus vai dar revelação? Porque Deus tem um chamado na tua vida. E sabe por que Deus quer te encher e te mostrar qual é o teu chamado? Então o diabo sabe disso, né? Então ele não quer que você jejue. Ele não quer que você tenha força para jejuar e orar. Então ele vem com as artimanhas dele e fala assim: hoje não, você está com dor de cabeça, se jejuar você vai passar mal. Você trabalha, você vai passar mal no trabalho. Deus não quer sacrifício não, Ele pagou o maior sacrifício do mundo. Mas Jesus se agrada quando nós dá o melhor de nós para Ele. Glória a Deus. Sabe qual é o melhor? É um jejum entre eu e Ele e eu, sem que ninguém saiba. Jesus diz assim, dentro da Bíblia: quando for jejuar,
o seu semblante ficar abatido, unge com óleo e não mostre para ninguém a sua consagração. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando nós consagramos, ninguém tem que saber, eu jejuei, hoje eu me consagrei. Não, você não pode falar para ninguém, é você e Deus, Deus e você. Passa um óleo de unção no rosto, no corpo, chega na igreja sorrindo, mesmo que o seu rosto está abatido, mas dê um sorriso, disfarça, não demonstra para ninguém que você está em consagração, porque aquele que quer se aparecer, perde tudo no reino da glória, porque Deus quer os humildes. Deus não olha para os arrogantes, porque os arrogantes é o inimigo. Ele é arrogante, ele é o pai da mentira, ele é o pai da discórdia, da desunião. Seja humilde em tudo que você faz, seja verdadeiro em tudo que você fala, que aí sim você fechará as brechas, porque aqui Jesus nos dá uma lição de moral. Ele nem deu confiança em tudo que o inimigo disse a ele. Ele não deu. O que ele fez? Quando Satanás disse assim para ele, vou ler aqui. Disse assim, versículo 8: Então o diabo levou Jerusalém, a cidade santa, para o lugar mais alto do que salte daí, e disse ele, já que é filho de Deus, porque as escrituras declaram, porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para proteger em todos os seus caminhos, e eles o apoiarão com todas as mãos que você não tropece em alguma pedra no caminho. Jesus replicou, porém as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Versículo 8 diz, a seguir o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe as nações do mundo e toda a glória delas, e lhe darei tudo isso, disse ele, se você ajoelhar-se e me adorar. E ele disse, Jesus disse no versículo 10, pode conferir aí, igreja, saia daqui, Satanás. Disse-lhe Jesus, as escrituras ordenam, adore somente o Senhor, o seu Deus, sirva somente a Ele. Glória a Deus, aleluia. Então, somente o verdadeiro e o único Deus que devemos adorar, que não existe outro. Glória a Deus. É o que nos criou, que nos formou e que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, por amor a nós, que é o nosso irmão. Então esse sim deve toda a honra e glória e toda adoração. Aleluia. Quando você falar o meu ídolo, você diz, o meu ídolo é o Pai, o Filho e o Espírito. Os três se tornam um só, a Trindade do Senhor. Então, que você possa guardar essa palavra no teu coração. Quando você jejuar, você ter algo com Deus, buscar algo de Deus, não desanime da tua prova, da tua luta, do que você tem pedido para Deus, as lutas que você tem enfrentado, porque quando está perto da gente, de Deus dar algo para a gente, a vitória está próxima. Vem nos levante do inimigo, vem as lutas, provações para nos desanimar, para nos afastar dos caminhos de Deus, para nos perder a bênção.
Então, não permita perder a tua bênção. Vigie no que você fala, vigie no que você vê, vigie no que você ouça. Seja vigilante, seja sábio até no teu falar, seja sábio até no teu olhar, seja sábio até no teu pensar, porque a sabedoria Jesus dá de graça. Aleluia. Somente busque. Eu quero a sabedoria, eu quero o entendimento, eu quero tomar decisões. Então busque em oração, em jejum, decisões. Eu quero buscar, Senhor, da parte do Senhor, um coração quebrantado, um coração que seja diferenciado, um coração que não guarda mágoa, ódio de ninguém, que eu venha amar quem não me ama. Porque o Senhor fala na Bíblia que se não tiver um coração puro, eu não entrarei no reino da glória. Isso é muito importante para os cristãos que conhecem o Senhor Jesus. Você pode doar o que você tem, você pode fazer de tudo, mas se você tiver um coração mau, um coração cheio de ódio, guardar rancor, guardar passado, as coisas que aconteceram dentro do teu coração, isso está fazendo mal somente a você. Isso só faz mal a tua vida, isso só atrasa as bênçãos de Deus, porque é isso que Satanás quer, destruir aquilo que Deus preparou para a minha vida e para a tua vida. Então abra teu entendimento nesta noite e não deixe ser levado pela tentação, pelo encantamento, porque o diabo ele quer te dar coisas boas que eu digo, para ele é boa, mas são coisas enganosas. O que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida, Ele dá de graça, e o que é dele são coisas maravilhosas. Glória a Deus. Do inimigo Aleluia. é coisa suja, de Deus é limpa. Tudo que provém de Deus é limpeza, é paz, é renovo, é alegria. Deus não dá tormenta, Deus não dá briga, contenda, confusão. Em isso, problemas, dificuldades, não. Deus põe a prova, Deus põe a luta, mas isso passa. Não vai ficar eternidade você ali em cima da prova, sofrendo, gemendo e chorando. Deus não é Deus disso. O Pai não é um Pai que condena o filho, que maltrata o filho. O próprio Deus diz na Bíblia que Ele é amor, Ele é misericórdia, que a misericórdia dele vai ficar em geração por geração, por eternidade. A misericórdia dele não tem fim, não se acaba, igreja. Então abra o seu coração, ouve a voz do Senhor, seja sábio dentro da tua casa, não caia nas conversas do tentador, porque o tentador, ele sabe quem ele vai usar para te afrontar, no que as pessoas vão falar para você, na maneira delas olhar para você. Já sabe, não fique nervosa, olhe, olhou, viu que aquilo não é de Deus, fique em silêncio. Pastor, é difícil, pastor. Eu sei que é difícil, porque eu já passei por isso. Tinha momentos na minha vida que eu falava: Senhor, tenha misericórdia. Até quando eu vou aguentar isso? Eu estou no limite, Jesus. Eu não aguento mais. Mas Deus está me moldando e continua me moldando, gente. Não é fácil, não. Fazer a obra de Deus não é brinquedo, não. É do dia para a noite, não. Que a gente se torna um vaso de honra nas mãos do Senhor, não. O vaso ele quebra, o vaso ele trinca, o vaso Deus põe em cima, ele começa a moldar, ele começa a tratar, ele começa a falar: não é assim, eu quero assim. E muitas vezes a gente quer o nosso jeito, mas Deus sabe o jeito certo de formar o vaso. Então, se nós desobedecermos, Deus cata o vaso, ele cata o vaso, ele amassa, ele faz o vaso de novo, porque é dele, tudo é dele, ele tem poder, ele pode fazer. Aleluia. Glória Santíssima. Então, 1000 vezes feliz é aquele que está na mão de Deus, porque infeliz é aquele que cai na mão de Satanás, porque vira sapato dele, vira escravo dele, vira tapete dele, e aquele que cai na mão do
Aleluia. Aquele que cai na mão do Todo-Poderoso, feliz é aquele que cai na mão dele. Mas aquele que cai na mão de Satanás, não tem volta. Não tem volta se não se arrepender. Então não foi para isso que Jesus te chamou. Ore pela tua família. Não desista do teu casamento. Não desista do teu trabalho. Porque fulano ciclano está fazendo isso para você. Quem abriu a porta foi quem? Foi Deus. Quem vai fechar para a tua vida? É Deus. Sim, meu amigo Espírito Santo. Então não há o que temer. Tem que confiar. Levante a tua cabeça e entra lá dentro do teu trabalho com a posição que Deus te deu. Se é em general, então anda como um general. Se é como uma princesa, então anda como uma princesa. Entra, mostra para os teus aniversários que existe lá um homem de Deus e uma mulher de Deus. E olha aquele que te apontar, olha aquele que te caluniar, porque o acerto não será contigo, será com o próprio Deus. Ai daqueles que tocam no ungido de Deus. Aqueles que falam mal do ungido de Deus. Ai daqueles. A palavra diz que 1000 vezes não ter nascido. A Bíblia diz. Se um servo de Deus está buscando Deus em espírito e verdade, é como se estivesse tocando em Deus, colocando as mãos no Senhor, olhando para o Senhor. O Senhor tem muito ciúme de nós. O Senhor nos ama. Igreja, eu sou testemunha viva de Deus catar pessoas que me afrontaram e pôr no UTI, entubada, uma jovem, uma adolescente, por amor à minha vida. Eu pedi, eu jamais peço isso para Deus, jamais. Pode acontecer, pode acontecer o que tiver que acontecer, que a pessoa tiver que fazer comigo, eu não tenho coração assim. Eu não consigo desejar mal para ninguém. Mas Deus ficou tão irado, mas tão irado, que Ele tocou naquela jovem. O pai da jovem foi lá na minha casa e disse para mim assim: irmã Luciana, eu fiquei sabendo que minha filha fez isso com a irmã. Me perdoa minha filha está entubada, ela não tem, está entre a vida e a morte. Como está essa luz subiando em cima deste altar aqui? Eu não posso mentir na igreja, eu perco minha salvação. Isso aconteceu. E Deus falou esses dias para mim que Deus está irado com muitas pessoas que têm se levantado contra a minha vida. E eu fui para o meu quarto orar, chorando, mostrei para o meu filho. Engraçado, igreja, que Deus fala, Deus começa a falar, fica mais de meses falando comigo, mostrando para mim o que está acontecendo dentro da igreja, o que vai acontecer, quem são as pessoas, o que as pessoas vão fazer comigo. Deus sabe tudo, Deus fala tudo para mim, antes que vai acontecer. Das pessoas que mentem para mim, achando que eu acreditei nas mentiras. Porque o pai da mentira vive com as pessoas. Eu olho para a pessoa e vejo o demônio ali. E tem que ficar em silêncio. Entrar lá dentro do meu quarto e orar. As pessoas acham que enganam um homem e uma mulher de Deus que vive em oração. É como querer enganar Jesus. Então vale a pena você buscar do jeito que Jesus está buscando. Não deixe o pecado te passar para trás. Não deixe as pessoas te enganar. Não deixe as pessoas roubar aquilo que Deus te deu. Deus não fez nada pela metade que Ele começou na tua vida. Deus, Ele quer terminar, fazer por completo. Então, para fazer tudo por completo, depende de mim e de você. A sabedoria, como um homem e uma mulher de Deus. A mulher sábia, a tola, a mesma coisa o homem sábio. Ele edifica e ele destrói. Se o seu esposo não está sendo sábio,
entra você com a sabedoria. Porque se você é a coluna, se você tem que pagar o preço por ele, então paga o preço. Pastor, eu não aguento. Você aguenta? Eu aguento. Hoje eu estou aqui com o testemunho vivo do meu esposo hoje na igreja. E eu creio que não vai ser só hoje. Eu creio que meu esposo vai voltar, porque ele deu um chamado. Não fui eu que chamei, não fui eu que levantei meu esposo. Foi Jesus que nos levantou na mão. Dentro da igreja. Nós dois sentadinhos, Senhor, ouvindo a palavra. Sem pensar que nós ia ser chamados para trabalhar na rua. Pastor, eu não pergunto para ele. Eu queria conversar com o irmão aí, ó, Dair, que se chama. E irmão Luciano, eu preciso falar com vocês dois, eu vou acabar o culto. Nós fomos lá na salinha, o pastor falou, quero levantar vocês